Hoje nós vamos estudar as garantias processuais dos direitos fundamentais. Isso aí é indispensável, é fundamental para quem vai advogar. O advogado se defronta diariamente com essas garantias. Elas estão todas contidas no artigo 5º da Constituição. Então está selecionado aqui no nosso plano de aula. Vocês receberam aí um plano, né? Então eu coloquei aqui devido processo legal. Onde é que nós vamos encontrar isso aí? Nós vamos encontrar no artigo 5º, inciso 54. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Significa dizer que não há uma punição sem uma ação, que é o processo legal. Tá? Tem que ter uma ação ajuizada para existir uma sentença. Então vocês colocam, devido processo legal. Eu estou já aqui traduzindo este inciso do artigo 5º. Estabelece que ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente e com a observação do processo estabelecido em lei. Coloquem artigo 5º, inciso 54. 54 é um L, um I e um V em algarismo romano. 54. Então esse é o devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Tanto o contraditório como a ampla defesa estão no artigo 55. Diz assim, olha: aos litigantes, quer dizer, quem está em litígio, quem está na demanda, né? Os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, né? Tanto o acusado como a vítima, né? São assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Direito do contraditório. Ninguém pode ser condenado sem defesa, né? O julgamento tem acusação, defesa e tem a sentença, né? Então nós dividimos aqui. Tanto o contraditório como a ampla defesa fazem parte do inciso 55, né? Inciso 55 do artigo 5º. Então coloquem, contraditório é o direito que tem o indivíduo de contraditar tudo o que é levado pela parte adversa ao processo. Em seguida, o contraditório assegura, vírgula, também, vírgula,
a igualdade das partes no processo, vírgula, pois equipara, vírgula, no feito, vírgula, o direito da acusação com o direito da defesa. Artigo 5º, inciso 55. Esse é o contraditório. Ampla defesa. Está no mesmo inciso. Diz assim: é a possibilidade do réu trazer ao processo todos os elementos de prova licitamente obtidas para esclarecer a verdade, vírgula, ou até mesmo de omitir-se ou calar-se, vírgula, se assim entender, para evitar sua autoincriminação. Artigo 5º, inciso 55. Aí nós temos outra garantia processual. Prova ilícita. Está no artigo 56. Diz assim: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Gravação não autorizada, escuta telefônica sem autorização da justiça e uma série de outras coisas. Então coloque, são aquelas que as partes conseguem valendo-se de meio ou instrumento contrário, em geral. Dois pontos. A prova obtida por grampo, coloque entre aspas, grampo, ou interceptação telefônica, sem autorização judicial. Artigo 5º, inciso 56. Presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Estão fazendo uma emenda na Constituição para poder condenar as pessoas já condenadas em segunda instância, né? Porque por esse dispositivo aqui, só quando tivesse transitado em julgado. E só está transitado em julgado quando esgotam-se todos os meios, né, de recurso.
Então o que acontece? Tem gente que cometeu delito aí, vai morrer e não iria para a cadeia, porque a justiça no Brasil é aquela velocidade, para não dizer o contrário, né? Então, o Supremo Tribunal, por uma decisão de uma turma, resolveu que poderia ser preso na segunda instância, mas depois suspendeu a decisão e agora está sendo feito uma lei, uma emenda, para que se admita a prisão a partir de segunda instância, né? Mas por enquanto está valendo a presunção de inocência, que é exatamente o artigo 57. Então coloca-se: no Brasil, vírgula, adota-se o princípio da presunção de inocência, vírgula, ou seja, vírgula, ninguém pode ser considerado culpado até pronunciamento do Poder Judiciário. Ponto em seguida. O ônus da prova é do Estado, de quem acusa coloquem artigo 5º, inciso 57. A outra garantia é a que diz respeito à proibição de identificação criminal de pessoa civilmente identificada. É o inciso 58. O inciso 58 diz assim: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado é aquele que é portador da cédula de identidade. Então ele não precisa ser identificado criminalmente, como chama-se tocar piano, a não ser em situações especiais que estão previstas em lei. Por exemplo, a Lei 12.037 de outubro de 2009 estabelece que determinados delitos, mesmo civilmente identificado, ele é obrigado a ser novamente identificado. Então coloque: o civilmente identificado, vírgula, ou seja, vírgula, quem é portador da cédula de identidade, vírgula, na qual se consignam todos os seus dados pessoais, vírgula, fica dispensado de ser submetido ao procedimento de identificação criminal, salvo, vírgula, nos casos previstos em lei. Salvo nos casos previstos em lei.
Bom, a comunicabilidade do preso. Comunicabilidade do preso está previsto no inciso 61. Melhor, 63, perdão. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, salvo nos casos de transgressão militar, o crime propriamente definido em lei. Então coloquem: somente mediante, é a garantia da legalidade da prisão, somente mediante o devido processo legal pode alguém ser privado de sua liberdade. Vírgula. Entretanto, a própria Constituição estabelece as hipóteses em que, vírgula, por necessidade pública, alguém pode ser privado de sua liberdade antes de ser julgado. São os casos de flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Artigo 5º, inciso 61, olha aqui. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Isso é uma situação do Código Penal Militar, né? Então isso aí é a legalidade da prisão, né? Agora, nós vamos para a garantia da comunicabilidade do preso, que é o inciso 62, que diz assim: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Isso aí é uma obrigação que o delegado tem de dizer para a pessoa que está presa, perguntar quem ela quer que avise, se é a esposa, a mãe, o irmão, que ele está preso, entendeu? Para que ele providencie um advogado para lhe defender. É importante frisar, ressaltar, que o delegado não tem que ter raiva do preso, do acusado. Quem tem que ter raiva do acusado é a vítima, pô. Senão o delegado com 1 ano está morrendo do coração, se ele for ter raiva de todo acusado. Então ele tem a obrigação de dizer, inclusive quando está ouvindo num flagrante, de que o preso tem o direito de ficar calado e só se pronunciar perante o juiz. Ele está simplesmente fazendo o trabalho dele,
Não tem que ficar com raivinha, não. Então coloca assim: garantia da comunicabilidade da prisão. A comunicação ao juiz competente é garantia que se dá ao preso da legalidade da prisão para, se for o caso, relaxá-la de imediato. Em seguida, também se dá ao preso a comunicação da prisão à família ou à pessoa por ele mesmo indicada, vírgula, para que possam, vírgula, certamente providenciar no sentido de relaxá-la, se possível. Artigo 5º, inciso 62. Muito bem. Nós temos aqui agora em 2004 nós tivemos uma emenda onde foi acrescido no inciso 78, o inciso 78 que estabelece a celeridade processual. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui significa dizer que é uma emenda dizendo que a justiça deve ser célere no julgamento, correto? Só que isso aqui não funciona, só está no papel, mas está aqui na Constituição. Acrescentaram mais um inciso, eram 77 incisos. Acrescentaram mais um, 78, só para isso. A gente chama celeridade processual. Então vocês vão colocar assim: a emenda constitucional número 45, de 8/12/2004, a emenda constitucional número 45, de 8/12/2004, vírgula, voltada especificamente ao Poder Judiciário, acrescentou o inciso 78, ponto parágrafo. Trata-se de dispositivo que proclama
um ideal, o de todos terem resolvido os seus processos no âmbito judicial e administrativo em tempo razoável. Tempo razoável não pode ser 20 anos, 10 anos, tá? Tempo razoável. Então isso aqui dificilmente funciona. Ficamos aqui. Obrigado pela atenção.